Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM até às 10 da noite. A partir de agora, você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM. A gente segue aqui, no 107.9 até às 10 da noite, com assuntos sobre o movimento escoteiro. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana. As reportagens de hoje são de Júlia Dias, Gerry Oliveira, Micaela Ferraz, Lúcia Antunes. E na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevistas sobre trabalho voluntário com a pioneira Cecília Salter, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. O lançamento do distintivo anual para 2018. A divulgação dos valores para o registro escoteiro para o ano de 2018. Escoteiros do SOCEP realizam atividade noturna. Curiosidades sobre o aperto de mão escoteiro. Entrevista da semana. Na última terça, comemoramos o Dia do Voluntário. Para não passar em branco a data, vamos falar hoje sobre trabalho voluntário e como isso é importante para as instituições. Hoje conversamos com a Cecília Salter, pioneira do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Ela já participou de vários mutirões. Cecília, bem-vinda ao nosso programa e vamos contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é o ramo pioneiro. Bom, como vocês já sabem, eu sou pioneira, vocês são pioneiros, apresentadores, e o ramo pioneiro é um ramo muito complicado. São jovens de 18 a 21, geralmente na faculdade, né? Nós temos um lema que é o servir, e é o nosso principal foco. A gente presta muita atenção na comunidade, no grupo escoteiro, o que a gente precisa na nossa comunidade. Desenvolvendo essas atividades na comunidade, nós temos os mutirões, né? Então, o que envolve os mutirões? Os mutirões, eles são uma reunião de vários pioneiros em que a gente reúne 400 jovens, 350, 400 jovens, que eles vão para uma cidade com necessidades específicas. Por exemplo, se é uma cidade muito violenta, se é uma cidade com precariedade de infraestrutura, ou se as ONGs precisam de ajuda, a gente vai lá e ajuda durante um final de semana. Tu tem algum exemplo, assim, de algum mutirão que tu tenha participado que é para contar o que foram essas atividades, o que vocês desenvolveram, quais eram as necessidades dessa comunidade atendida? Mês passado, a gente voltou de um mutirão na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Esteio. Nós reunimos lá 400 jovens e em torno de uns 100 voluntários adultos no movimento. E lá a gente ajudou as cidades de Esteio e Caçapava do Sul. Lá a gente fez atividades desde doação de sangue até arrumar praças, participar de ONG de crianças. A gente passou um dia servindo a cidade de Esteio. Muito legal. E isso causa um impacto muito forte, né, na comunidade ou onde vocês trabalham. A gente tem um dado aqui do site escoteiros.org.br sobre o Muticom, né, que é uma atividade, o mutirão comunitário. E essa não é só desenvolvida pelo ramo pioneiro, né, é todo o grupo escoteiro. E a gente tem esse dado de 35 milhões de pessoas foram beneficiadas por projetos sociais. Qual que foi o projeto que foi desenvolvido no grupo do Gearas, no caso? Lá no Gearas, a gente reuniu uma equipe de pais que iam organizar a atividade, mas acontece que, já que o ramo pioneiro ele tem uma maior autonomia e facilidade para trabalhar com a comunidade, eles me pediram ajuda, então eu organizei junto com o pai, o Alessandro. A nossa ideia, primeiro, era ajudar a comunidade da Vila Jardim, uma região muito precária da cidade de Santa Maria e que precisava muito de uma ajuda em relação à comida, cesta básica, então a gente decidiu ajudar. A gente se reuniu com 2 senhores
que eles formaram a comunidade, formaram um centro comunitário que gerencia doação de roupas, doação de cestas básicas. Então, eles meio que nos guiaram. A própria comunidade nos guiou sobre o que eles precisavam. Então, a gente fez distribuição de fichas para cestas básicas, para entregar realmente para quem mais precisava, já que é uma comunidade muito grande e é difícil atender toda a comunidade. A gente pontuou as pessoas que mais precisavam e começamos a arrecadação. Nós fizemos uma arrecadação de cerca de meia tonelada de comida para ser dividida em cestas básicas e distribuída para essas famílias que tinham as fichas. Acontece que a gente esperava que fosse em torno de 1/4 de tonelada. Só que o grupo se empenhou tanto que a gente conseguiu muito mais do que esperava. Que bom. É isso. E também, só trazendo, né, além de alimentos, a gente faz outras campanhas, né? Hoje no nosso programa, inclusive, a gente vai falar sobre uma campanha de brinquedos, né? Daqui a pouco a gente vai colocar. Estamos falando com a Cecília, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. E você poderia nos explicar como se encaixa o trabalho voluntário dentro do ramo, dentro da progressão pessoal do jovem? O próprio lema do ramo pioneiro é servir. É que na nossa idade a gente tende a olhar muito para nós mesmos. Acontece que a gente está passando por uma fase em que não tem mais o colégio, a gente ganha uma independência muito grande. Quase todos os pioneiros estão na faculdade ou trabalhando. E acontece que a gente precisa muito olhar em volta, ver o que está acontecendo com a comunidade, com o nosso grupo escoteiro, começar a ajudar as pessoas que nos ajudaram antigamente. O lema do ramo pioneiro, ele serve como um guia pra gente, pra nossa progressão pessoal. Assim como os outros ramos têm as 5 áreas de desenvolvimento, o ramo pioneiro também tem. Mas acontece que a gente precisa dar um enfoque especial para isso. É muito importante a gente devolver tudo que nos ajudaram. E aí que entra o lema servir, né? Muito bom. Aqui no distrito, né, dentro das cidades que envolvem o nosso distrito, nós temos cerca de 100 adultos voluntários, né, que são registrados. Então, todos eles trabalhando direto para o jovem, né? E os pioneiros também auxiliam nessa atividade para o jovem, né? Que também é como assistentes, né? Tu participa em algum ramo também, Cecília? Eu participei cerca de meio ano com a Alcateia, com as crianças de 6 a 11 anos, mas acontece que o ramo escoteiro do meu grupo estava precisando muito de ajuda, e mesmo que eu não tenha muita habilidade com escoteiros, a faixa etária dos 11 aos 15, eu decidi ajudar. Tinham muitas garotas que precisavam da minha ajuda, e sempre preciso de uma chefe feminina, né? Isso. Então eu ajudei nessa parte da chefia feminina e tô até agora com eles. É um ramo muito legal de trabalhar. Legal, que bom. Tu falaste que estava no ramo lobinho e passou para o ramo escoteiro, né? E no site dos Escoteiros Brasil a gente também tem uma notícia sobre o porquê que é tão bom ser voluntário, né? E um dos itens que tem ali na notícia também, na reportagem, é sobre desenvolver novas habilidades, né? Então entra a questão de trabalhar com lobinho e começar a trabalhar com pré-adolescentes, né? É uma maleabilidade. Isso, uma habilidade bem maior. Então, são experiências diferentes e também nessa reportagem tem o item de fazer amigos, né? Conta pra gente nos mutirões, que a gente sabe que é uma amizade bem interessante que se cria dentro do ramo pioneiro, né? Com pessoas que são de cidades diferentes do estado, e como que é esse fazer amigos, né? Então, a gente falou no programa passado sobre a fraternidade escoteira, né? Então, trazer a questão de tu encontrar uma pessoa que tu nunca viu na vida e criar um laço de amizade tão grande, né? Como que é, assim? Tu tens amigos de mutirões? Como que tu fala pra nós isso? Quando a gente chega no ramo pioneiro, a gente percebe que tem muito menos jovens, infelizmente, mas a gente acaba indo para os eventos regionais
por exemplo, os mutirões, e a gente acaba fazendo muitos amigos. São pessoas... tu chega sem conhecer ninguém. É impressionante. Tu chega, cai de paraquedas. Quando vê, tu é colocado numa equipe, por exemplo, teu companheiro de grupo vai pra doação de sangue, tu vai pra ONG com as crianças. E eu acabei conhecendo muitos amigos assim. Amigos de Venâncio Aires, de Igrejinha, Porto Alegre. Pessoas que eu nunca teria contato quando estava em outros ramos, mas que no ramo pioneiro esse laço é muito maior. Eu acabei fazendo muitos amigos que eu não esperava. Pessoas que eu converso até hoje, que eu inclusive quero ir em outras atividades regionais para encontrar eles. Isso aí. A gente fica sempre com muita vontade de reencontrá-los, né? Cecília, saindo um pouco do nosso assunto principal ali de voluntário, a gente sabe que tu tens toda a tua família escoteira, né? E tu participa desde Lobinha, escoteira, sênior, agora pioneira, e participando e nos ramos. Como que é toda essa história, assim, em breve relato, assim, para nossa entrevista, como que é participar de todos os ramos e ter a família escoteira, né? Bom, Marcos, eu entrei no movimento escoteiro, na verdade, com 4 anos. Eu e meu amigo Alexandre, que atualmente é pioneiro, a gente entrou para assistir nossos irmãos. Nossos irmãos eram lobinhos, no caso do Alexandre, eu acho que também era escoteira. E a gente ficava assistindo, a gente ficava admirado com a felicidade deles. E a gente não queria ficar em casa parado, a gente queria estar ali no meio, se divertir, participar das atividades. E foi assim que eu fui me apaixonando pelo movimento. Eu entrei para o ramo Lobinho, eu entrei um pouco mais cedo, entrei com 5 anos e meio, que foi uma exceção, porque eu entraria junto com o meu melhor amigo. A gente esperou muito tempo por isso, e logo que eu aprendi a ler e escrever, entrei direto pro movimento, não aguentava mais ficar fora. Que legal. E daí eu fui passando a progressão. Eu fui passando de lobinha para escoteira, para guia. Eu me afastei por pouco tempo, por causa do vestibular, no ramo sênior. Infelizmente, não consegui chegar ao grau máximo do ramo sênior, mas voltei com tudo no ramo pioneiro. E eu acho que todo esse desenvolvimento me faz uma pessoa melhor. Isso aí. Eu não seria a mesma pessoa sem o movimento escoteiro. Muito bom. É uma fala muito bonita que a gente recebe de ti. Então eu agradeço, Cecília. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte sobre o movimento escoteiro em geral. O que eu deixo de recado é que quem não é escoteiro, por favor, procure um grupo. Tem muitos grupos escoteiros no estado e principalmente vá pro movimento, se divirta, faça amigos. Levem os filhos, né? Levem os filhos. É muito divertido, é muito envolvente. Isso daí. Muito obrigado, Cecília. Esteve conosco agora a Cecília Salter. Mande sua sugestão de pauta para a entrevista. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. Vamos escutar uma música escoteira da banda Rataplan e o rock gaúcho da banda Cachorro Grande. Nós já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, destaques da semana e boas ideias. Avançam as patrulhas lá ao longe, avançam as patrulhas, cantando com valor. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sobre o céu de anil, com a mochila ao ombro. Lá ao longe, com a mochila ao ombro, a tropa já partiu. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sobre o céu de anil. Se avisto acampamento lá ao longe, se avisto acampamento, o
juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sobre o céu de anil. Avistam-se as barracas lá ao longe, avistam-se as barracas douradas pelo sol. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sobre o céu de anil. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Você escutou agora as bandas Rataplan e Cachorro Grande. Mande sua sugestão de música pra gente. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos aos destaques dos grupos escoteiros. Teve superação nas últimas atividades. No último final de semana, o Grupo Escoteiro SOCEP realizou a atividade de nome Jangadão Noturno, no lago do Clube SOCEP, em Itaara, onde se localiza a sede do grupo. Eu conversei com a escoteira Letícia. Vamos conferir. Olá, estou aqui com a Letícia do Grupo Escoteiro SOCEP, que vai nos contar um pouco como foi essa atividade diferente. Foi bem legal, divertido, a gente aprendeu bastante coisa e a gente foi experiência nova, né? A gente sempre faz jangadão de dia. Esse noturno foi bastante divertido, teve aqueles ajustes, mas foi, né, erros. A gente aprendeu, teve os faróis, teve tudo legal, foi bem maravilhoso. E de quem foi a ideia de fazer um jangadão noturno? Bom, as chefes nos passaram essa proposta, aí nós aceitamos, né? Pensamos, aceitamos, né? Uma experiência nova pra nós. Sim, você disse que tiveram que fazer alguns ajustes. Em que momento vocês montaram essas jangadas e que ajustes foram esses? Por que tiveram que ser feitos ajustes? Bom, a gente montou a jangada de tarde, né? Aí ela ficou meio frouxa, assim, quando a gente foi experimentar ela. Aí nós voltamos, arrumemos o toldo em cima, né? Eu dei uma apertada nos nós e foi boa, né? Foi legal. E como foi entrar com uma jangada de noite no lago? Muito estranho, né? A gente é acostumado a entrar de dia e de noite fica a água bem mais morninha, bem boa, não dá vontade de sair. Foi bem estranho, a gente tinha que ter uma lanterna e o toldo desabou, quebraram os remos, mas a gente levou. Teve gente que desceu da jangada e remou, nadou assim pra levar a gente até o outro lado. Mas foi bem legal, a experiência foi boa, foi bem legal. Vale ressaltar que vocês usam segurança, né? Todos estavam de colete. Sim, todos estavam de colete pra não acontecer acidente nenhum. Você gostou da atividade, você já disse isso. E você gostaria que mais atividades assim fossem desenvolvidas? Claro, adoraria, né? Porque é uma experiência nova e foi bem maravilhoso. Então, Letícia, nós estamos aqui falando sobre jangadão, mas não estamos explicando o que é uma jangada para os ouvintes que não conhecem isso. Você poderia explicar? Uma jangada é tipo uma embarcação, assim, só que ela é feita pra você atravessar um rio, um lago, alguma coisa assim de pequena distância. Você faz com taquara, nós, assim, bem fácil. Só precisa de remo. Remo pode ser improvisado, qualquer coisa. Panela, chinelo, tênis, qualquer coisinha já serve pra você remar. E o que vocês usaram nessa jangada? Usamos taquara, as amarras, né, sisal. A gente usou o toldo, usemos as boias, boiou bem, não afundou. Então, Letícia, o que você diz para as pessoas que estão interessadas, ouviram essa história dessa atividade? Foi muito legal. O que você diz para elas? Que vocês realmente aprenderam fazendo, né? Você disse que teve alguns erros, mas que mesmo assim foi divertido. Como é isso? Bom, eu digo para as pessoas que querem entrar que vale muito a pena o movimento escoteiro. Não é só aquilo de fazer atividades legais, você forma uma família, né? Amigos para toda a vida. E todos esses erros que você faz, um dia você encontra aquele amigo que você passou aqueles erros, aqueles momentos difíceis, você volta e chega lá com ele, acha ele na rua e começa a dar risada contando essas histórias.
é muito incrível. Escoteiro é nossa segunda casa, nossa segunda família. Que lindo. Eu te entendo. Então, parabéns por essa atividade. Parabéns por ter coragem de entrar, de montar uma jangada, fazer as amarras e se aventurar, né? Muito obrigada, Letícia. Sempre alerta. Sempre alerta. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, vamos trazer toda semana uma iniciativa de escoteiros sobre projetos sociais e ambientais. Hoje, o projeto vem do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara. Quem nos conta é a escoteira Júlia Dias. O Boas Ideias de hoje é uma oportunidade de ajudar. Os pioneiros do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara estão arrecadando brinquedos para as crianças do Lar de Miriam. A instituição abriga 43 jovens, entre bebês, crianças e adolescentes. Para conseguir arrecadar o necessário, os pioneiros contam com a colaboração de toda a comunidade. Para quem puder ajudar, o ponto de coleta de doações é na sede do grupo, na Avenida Liberdade, número 350, em frente ao estádio Presidente Vargas. É possível fazer a entrega todos os sábados, das 3 às 5 da tarde. Os detalhes estão na página do Facebook do Grupo Escoteiro Tupã-Ciguara. Júlia Dias para o Sempre Alerta. Obrigado, Júlia. Quanto mais arrecadações, mais crianças terão um Natal mais feliz. Parabéns pela boa ideia. E você que nos ouve, tem uma boa ideia escoteira para mostrar no programa? Mande para nós pela página facebook.com/escoteirosSM. Vamos com mais uma trilha sonora de hoje. Agora a banda Bidê ou Balde. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. No próximo bloco tem destaques e curiosidades escoteiras. Eu estou amando a minha menina e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando pra minha menina pra ver se eu convenço ela entrar na minha. E por que não? Teu sangue não é igual ao meu. Teu nome não fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que eu estou adorando ver a minha menina com algumas colegas dela da escolinha. Eu estou apaixonado pela minha menina, o jeito que ela fala, olha, o jeito que ela caminha. E por que não? Teu sangue não é igual ao meu. Teu nome não fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? E por que não? Teu sangue não é igual ao meu. Teu nome não fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? E por que não? Eu estou amando a minha menina, o jeito que ela fala, olha, o jeito que ela caminha. E por que não? Teu sangue não é igual ao meu. Teu nome não fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? E
Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora o rock gaúcho das bandas Bideu Balde e Tequila Baby. Mande sua sugestão de música. Acompanhe a publicação no facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje, nossa curiosidade é sobre o aperto de mão escoteiro. O aperto de mão escoteiro é feito usando a mão esquerda e com os dedos mínimos entrelaçados. Em 1895, quando Bipi derrotou a tribo Axanxes na África, se encontrou com o chefe da tribo para uma celebração de paz. Ele estendeu sua mão direita, como era de costume na Europa, mas o líder da tribo lhe estendeu a mão esquerda. Este chefe lhe explicou então que entre os Axanxes se usava a espada na mão direita e o escudo na mão esquerda. E quando se confiava na outra pessoa, se largava o escudo, mostrando que tinha confiança. Foi por isso que anos mais tarde, Bipi usou este cumprimento como oficial dos escoteiros de todo o mundo. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Obrigado, Lúcio. O aperto de mão escoteiro também é algo que nos identifica uns com os outros. Esticando a mão esquerda é fácil de saber se o amigo é escoteiro. Notícias da semana. Nossa primeira notícia é sobre o lançamento do novo distintivo anual para 2018. Quem explica é a escoteira Micaela Ferraz. O distintivo anual de 2018 traz uma novidade para os escoteiros do Brasil. O tema do ano que vem será Escotismo, Educação para a Vida. Em formato de quebra-cabeça, ele terá encaixes para colocar também os distintivos das 3 atividades estratégicas do ano: o Educação Escoteira, o Moteco e o Multicom. Como as 3 atividades têm como base o tema anual, os distintivos serão usados conjuntamente no anual ao longo de 2018. No distintivo principal do registro escoteiro tem 3 encaixes de entrada onde, conforme forem acontecendo as atividades, deverá ser fixado o distintivo relativo à ação. Então, atenção! O distintivo anual deverá ser costurado com 2,5 cm para cima do local original, para que caibam depois os distintivos das atividades estratégicas. Para quem quiser ver o novo distintivo, a notícia completa estará no site dos Escoteiros do Brasil. Micaela Ferraz para o Sempre Alerta. Muito obrigado, Micaela. Outro destaque é sobre os valores do registro anual. O registro escoteiro é um valor pago pelos associados todos os anos. Um dos principais investimentos do valor é o seguro para acidentes. Quem traz a notícia é o escoteiro Gerry Oliveira. Foram divulgados os valores para a inclusão e renovação do Registro Escoteiro 2018. Este valor é pago para garantir a associação dos jovens e adultos escoteiros do Brasil ao longo do ano. Além disso, ele é também um seguro de vida, que cobre acidentes durante atividades escoteiras. Para quem fizer ainda em dezembro, o registro anual tem custo de R$ 89,70. Seja para a inclusão ou renovação. Já para quem preferir deixar para janeiro do ano que vem, o valor sobe para R$ 98,70. A cada mês, até abril, o valor aumenta gradativamente, lembrando que o registro de 2017 vale até 30 de abril do ano que vem. O registro é necessário para participar das atividades escoteiras. Gerry Oliveira, para o Sempre Alerta. Obrigada, Gerry. Vamos para um rápido intervalo, escutando o nosso rock gaúcho. Em seguida, o quadro Sempre Escoteiro e os parabéns da semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa colega Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora as bandas Nenhum de Nós e Ultraman. Mande sua sugestão de música e acompanhe a página facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, vamos conversar com antigos membros que não participam mais do movimento escoteiro.
para relembrar histórias, saber onde estão e como o escotismo colaborou nas suas trajetórias. Nessa semana, conversamos com o antigo membro do Grupo Escoteiro, Henrique Dias. Boa noite, eu sou a Camila Espíndola Schultz, sou terapeuta ocupacional e eu participei do movimento escoteiro durante 15 anos, entre lobinha, guia, escoteira e pioneira. Conta pra gente como que tu conheceu o movimento escoteiro, como que tu ingressou e conta um pouco da tua trajetória para nós. Eu conheci o escotismo através dos meus pais, que eles eram chefes na Alcateia. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu já acompanhava eles no Grupo Escoteiro Henrique Dias, em Santa Maria. E estava sempre junto, participando das atividades, dos acampamentos, estava sempre a tiracolo, assim, com outros chefes e com eles também. Então, quando eu fiz 7 anos, eu, de fato, entrei na Alcateia como membro do movimento escoteiro agora. E então passei toda a minha infância no ramo lobinho, adolescência no ramo escoteiro, no ramo sênior. E depois de um tempo afastada, eu voltei para o ramo pioneiro, que foi para mim uma grande descoberta e de mim mesma, do próprio movimento escoteiro e eu enquanto cidadã também. E é isso. E dentro desse tempo que tu participou do movimento escoteiro, tem alguma atividade que mais te marcou ou algum momento que mais te marcou durante todo esse tempo? Teve muitas atividades que me marcaram enquanto lobinha, escoteira, guia. Guia até que não tanto porque foi um período bem pequeno que eu tive no ramo sênior, assim. Mas com certeza as que mais me marcaram mesmo foi a do ramo pioneiro. E a que mais me marcou foi a minha despedida, a minha saída do ramo pioneiro, que foi muito marcante. E eu lembro com muita emoção, assim, com muito carinho desse momento que foi extraordinário, assim, né? Eu acho que eu pude ali fazer e reafirmar laços de amizades que até então eu não tinha percebido quanto eram importantes para mim, o quanto me acompanharam durante a minha trajetória no movimento escoteiro. Então, essa eu acho que com certeza é a que mais me marca e é com certeza o ramo pioneiro, é o ramo que eu mais sinto falta de ter convivido mais, de ter participado mais, de poder aproveitar ele mais, porque eu entrei já com 19 para 20 anos e saí aos 23 ali. Então, eu sinto falta disso, assim, daquele contato que eu tinha com os meus colegas do ramo pioneiro e toda aquela energia que a gente tinha, assim, para discutir as coisas, para conversar, até mesmo para brincar um com o outro. Então, foi realmente, assim, muito marcante o ramo pioneiro em si para mim. Enquanto escoteira, as atividades que mais me marcaram, com certeza, eram as atividades os acampamentos que a gente tinha, os acampamentos técnicos que a gente tinha que fazer as amarras, pioneirias, né, e que era uma correria, assim, então, que a gente chegava em casa extremamente cansados e só deitava na cama, assim, mas enfim, tudo isso sempre quando falo em ramo escoteiro, até mesmo no movimento escoteiro, eu lembro disso, né? Essas atividades, assim, que sempre mexiam muito com a gente, né? Essas atividades que eram muitas vezes competitivas entre outros grupos e que, no fim, a gente acabava fazendo amizade com todo mundo e o próprio fogo de conselho, que era para isso. Então, são as atividades que marcam a gente, assim, normalmente, né, para mim são os acampamentos e alguns mutirões e bivaques também, assim, bivaque do reencontro, quando o grupo fazia. Nossa, agora tá vindo muita coisa na cabeça, assim, muitas atividades, muitas coisas, mas eu sempre lembro com muito carinho e muito gosto das atividades, dos acampamentos e do movimento escoteiro em si. E com essa emoção toda que tu nos traz, o que tu deixa de mensagem para quem está nos ouvindo e não foi escoteiro ainda, não entrou no movimento escoteiro ou participa de um grupo? Então, eu gostaria de dizer para os pais e para os jovens que têm interesse ou que de repente nunca pensaram em ser escoteiros e só viram
aquela galera com uniforme esquisito, com um lenço e tal, que o movimento escoteiro é muito mais do que um uniforme, é tu ter amigos, é tu conhecer várias pessoas de culturas diferentes, né? Tu vai aprender coisas que a escola não vai te ensinar. Então, vale muito a pena. É uma experiência muito intensa e muito boa que as pessoas têm dentro do movimento. E a gente aprende a lidar com várias situações, não só aquelas coisas da natureza e não sei o quê, mas é lidar com o outro, aprender as diferenças e, acima de tudo, respeitar. Então, eu acredito que vale a pena, vale muito a pena ser escoteiro e conhecer tudo isso que o BP um dia pensou e que é um movimento difundido mundialmente que vale a pena. É só isso que eu consigo dizer agora, assim. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história dentro do movimento escoteiro de forma bem resumida. E muito obrigada a todas as pessoas que fizeram parte e que me ensinaram muito dentro do movimento e do Grupo Henrique Dias. É sempre bom conversar com antigos membros do movimento escoteiro e saber aonde estão. Você também é um antigo escoteiro? Mande uma mensagem para a nossa página em facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns. Parabéns aos escotistas Ivan e Cristiano, que concluíram o nível avançado na formação de adultos. No Grupo Escoteiro Henrique Dias, parabéns aos escoteiros João Etur e Igor Bresolim, que conquistaram o cordão de eficiência. Ao lobinho Matheus March, que conquistou o Cruzeiro do Sul, grau máximo na progressão do ramo lobinho. Aos escoteiros Alina Soares e Caio Moura, que conquistaram a Lis de Ouro, grau máximo na progressão do ramo escoteiro. Ao pioneiro Alexandre Vidor, que conquistou a insígnia de BP, grau máximo na progressão do ramo pioneiro. Completam o aniversário de promessa escoteira esta semana Jerry Oliveira e Bruno Dalcin, do Grupo Escoteiro do Ar, Augusto Severo. Gabriele Pedron, Sérgio Andrioli e Thiago Cristiano de Moura, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Maria Vitória Zancanaro e Christian da Silva, do Grupo Escoteiro Olavo Bilac. E chegamos ao fim desta edição do programa Sempre Alerta, que contou com a colaboração dos jovens do movimento escoteiro em Santa Maria. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Até o próximo programa Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.